Olá pessoal, mais uma vez eu convido vocês para a gente receber momentos de esclarecimento com ensino e instrução, convidando você a pensar, refletir, raciocinar, examinando as Escrituras, aonde nós vamos aprender de Cristo. E eu convido você agora. Estou convidando agora você para estar aprendendo de Cristo, comunicar os princípios e os valores da verdade e da salvação. Qual o objetivo de você estar pregando, de estar combatendo, de estar falando do erro dos outros, de estar condenando religião, igreja? Por que você faz isso, irmão Hélio? Bem, dentro da visão que você tem, você enxerga assim. Mas dentro do meu trabalho no campo do reino de Deus, meu trabalho a serviço do reino de Deus, eu não estou dentro desse entendimento que você está aí colocando. O trabalho que eu faço é a serviço do reino de Deus, é levar a luz. E quando a luz ela é levada, o que acontece? As trevas são dissipadas. A luz, quando chega, acontece isso na mente daqueles que estão em trevas. O homem está em trevas, está com entendimento em relação a Deus obscurecido, está assim. Quando a luz chega, aí a luz vai esclarecer. Vocês estão entendendo? A luz vai esclarecer. Por quê? Porque esse é o trabalho da luz. Esclarecer diante do cenário de trevas, aonde reina as trevas, aonde as trevas está sendo trabalhada. A luz, quando chega, acontece isso. Você percebeu que passou um tempo escuro o vídeo que eu apaguei a luz. Esse tempo escuro que o vídeo aqui ficou foi porque a luz estava ausente, não tinha luz. Quando a luz chega, acontece isso, o esclarecimento. Então, nesse momento, eu quero conversar com você inteligentemente, raciocinando, trabalhando os princípios do Evangelho de Cristo, trabalhando os princípios de Deus, por onde vamos ter o conhecimento da verdade, que precisamos conhecer para ser liberto, tá? O que eu quero conversar hoje com você, eu quero mostrar hoje algo muito importante que é necessário às pessoas ser advertida, abordada e ser trabalhado isso no entendimento das pessoas. Eu quero trabalhar hoje no seu entendimento a realidade que você precisa ver diante da fábula e da fantasia. Tem muita gente aí vivendo fábulas e fantasias, mas é preciso enxergar a realidade. Mas a realidade só vai ser levada para essa pessoa se a palavra for feita a exposição para esclarecê-la. A exposição da tua palavra dá luz e entendimento. Então, a humanidade em relação a Deus só pode ter o esclarecimento e o entendimento da verdade de Deus pela palavra. Concordam comigo? Então, a gente tem que usar a palavra para a gente principiar, balizar, fundamentar nossos argumentos, para que possamos convencer as pessoas da verdade de Deus, usando a palavra. As pessoas que estão na mentira têm que ser convidadas a pensar, raciocinar. Nós temos que provocar as pessoas a pensar, para convencer elas a olhar para a palavra, ouvir a palavra, para que elas possam ser libertas tendo esclarecimento. E diante desse cenário que nós vivemos hoje, você já parou para pensar em relação aos princípios de Deus? Qual é o cenário que nós hoje, no tempo atual, estamos vivendo? É um cenário deturpado, é um cenário cheio de confusão, cheio de relativismo, é um cenário cheio de caminhos, cheio de dúvidas, cheio de direção de Deus. É um cenário que, se você não tiver a luz para nortear a sua vida, você nunca vai chegar a Deus. Observa como se encontra hoje o cenário atual que nós vivemos nesta vida aqui.
na nossa geração, no nosso tempo agora. Eu, você que está vivendo esse tempo agora. Observa que banalização em nome de Deus o povo está vivendo. Observa quantos caminhos são pregados como de Deus para o povo seguir. Observe quantos homens que dizem que é de Deus, convidando o povo a se submeter a eles, estar subjugado a eles, guiado por eles, porque eles dizem que são autoridade de Deus e guia do povo. Observe quantas práticas o povo está vivendo, sacrifício, penitência, flagelo, devoção, isso e aquilo outro em nome de Deus. Olha quanto sacrifício religioso, quantas atividades religiosas, quantos eventos religiosos. Observe uma coisa, olha para o cenário que nós vivemos hoje em relação a Deus. Você já parou para buscar entender e ver quantas instituições religiosas existem no mundo? Vamos centralizar só no nosso Brasil, aqui no Brasil. Você já parou para ver quantas instituições religiosas no Brasil existem? Todas elas dizendo que é o caminho para Deus? Todas elas convidando as pessoas a viver por ela como se fosse para Deus? E você já parou para analisar quantas variedades de denominações religiosas existem? Você já parou para observar quantas relatividades as denominações vivem e pregam? Cada uma centraliza Deus no seu ambiente. Cada uma se coloca como detentora de Deus. Cada uma se coloca como a verdade de Deus. Cada uma se coloca como de Deus é essa, a outra não. Você já parou para ver o cenário que nós vivemos hoje em relação a Deus? Quão perturbado é? Há uma disputa de ganho de pessoas para aglomerar nos seus ministérios. Há uma disputa de quem é mais de Deus. Você já parou para pensar nisso? Observa. Você quer viver para Deus, não é verdade? Você quer chegar a Deus. Você entende a sua necessidade de Deus. Você entende que precisa do socorro de Deus. Você entende que precisa da salvação. Concorda ou não? Todo ser humano tem essa necessidade. Todo ser humano tem a necessidade do socorro espiritual na sua vida, na sua alma. E esse socorro espiritual é unicamente, exclusivamente em Cristo. Ele é o socorro de Deus para nós. Mas o ser humano hoje vai buscar o socorro de Deus aonde? Olha quantos caminhos são colocados para o homem encontrar o socorro de Deus. Olha quantas portas o povo é convidado a entrar por ela para encontrar vida, milagre, cura, proteção de Deus. Olha quantos meios é estabelecido como se fosse para o povo ser merecedor da graça de Deus. Veja quanta confusão. Hoje, se a gente for citar as diversas denominações religiosas que existem, dentro de várias vertentes religiosas, católicas, evangélicas, espírita, budista, morro, testemunho de Jeová, islamismo, candomblé, e sem contar as demais, né? Tem outra, Rosa de Saron, instituição Rosa Cruz, tem os maçom. Rapaz, é tanto caminho que o povo hoje é convidado a ir, como se fosse para Deus, que você fica perdido. Qual você vai? Aí cada um que está no seu caminho de vida com Deus, que é sua denominação religiosa, cada um vive a sua confiança de que são de Deus porque estão nas suas instituições. E cada um vive sua vida relativa de Deus por meio das suas instituições. Isso aí é uma maldição para a vida da humanidade. Isso aí é terrível. Isso é uma estratégia diabólica que continua levando o homem a viver perdido de Deus. Porque vamos lá agora. Agora que eu quero chamar a sua atenção para uma coisa importante aqui. Vamos ler o que está escrito aqui para a gente entender e sair dessa confusão, e sair dessa incerteza, e sair destes caminhos de perdição. Porque muitos entendem que é caminho perfeito, mas o final é morte. O caminho perfeito é Cristo. Você pode estar dentro de um ambiente, se sentindo bem, vivendo uma vida social tranquila, né?
sua vida sendo cada dia mais trabalhada no positivo. Você pode estar dentro de uma vida social, convivendo harmoniosamente com as pessoas, vivendo uma vida de satisfação financeira, vivendo uma vida tranquila, uma vida satisfeita. Isso aí, você entende que eu vivendo assim estou indo para Deus. É aí onde está o engano. É aí onde está o engano. Para o ser humano ser prudente, ele não tem que olhar a conveniência que ele está. Não, eu gosto daqui, aqui é legal, aqui eu me sinto bem, aqui eu estou prosperando, aqui eu estou tendo tudo o que eu queria, aqui eu estou conquistando os objetivos. Ei, mas não é isso que vai levar você à vida com Deus. Você tem que ser prudente e analisar os princípios de Deus que está revelado no Evangelho, se é esses princípios que você está sendo instruído dentro desse ambiente. Você tem que observar se você está sendo formado no conhecimento de Cristo, da palavra dele, se sua mente está dentro do entendimento da verdade do Evangelho. Porque se não tiver, amigo, não sou eu que digo, meu amigo, é a palavra. Se não tiver, você pode estar vivendo uma vida satisfatória, do bem, praticando obra social, tendo uma vida de satisfação, convivendo umas sociais muito felizes, muito satisfatórias, convivendo dentro de um padrão legal, conquistando isso, conquistando aquilo. Se você, meu amigo, não tiver com seu entendimento guiado para Deus pelo Evangelho, você está perdido como qualquer outro. Tudo que você está vivendo é bom para a sua vida secular aqui, mas para com Deus não serve para nada. O que vai te servir para comunicar a tua vida com Deus, o que vai garantir para que tu esteja vivendo para Deus é o Evangelho, se tu tiver nele com entendimento. Porque se não tiver dentro do Evangelho, amigo, se não tiver guiado na esperança, nos princípios, nos valores, no conservadorismo do Evangelho de Cristo, tudo que tu está vivendo, todo o teu sacrifício, tua penitência, teu flagelo, tua vida devota, consagrada, tua vida do bem, tuas obras de caridade, tua vida de satisfação, de momentos, né, de alegria no meio da comunidade, isso tudo não serve para te levar a Deus. Isso tudo não vai te colocar um centímetro diante de Deus. Tudo isso que tu está vivendo é bom, mas não te leva a Deus. É aí onde está o problema. As pessoas se acomodam nisso e pelo fato de se sentir bem, acha que está bem com Deus. Não. A questão com Deus não é se sentir bem. A questão com Deus é vigiar se eu estou na palavra dele. A questão com Deus é se eu estou no caminho que ele mostra. A questão de vida com Deus é se eu estou com o meu entendimento iluminado pelo Evangelho. Porque se não tiver, amigo, não importa qual é a igreja evangélica que você esteja, ou qualquer outra, não tem vida com Deus. Se não tiver no Evangelho, continua perdido, irmão. Jesus disse que é preciso pregar o Evangelho para que todo aquele que crê no Evangelho seja salvo. Não tem salvação de nenhuma igreja evangélica ou qualquer outra. Salvação não é por meio de nenhuma vida bonitinha, boazinha, satisfatória, que tudo dê certo dentro de nenhuma igreja. Salvação não é vivendo uma vida bonitinha, praticando obra social, fazendo caridade, fazendo boas obras. Não, salvação não é por isso. Isso é um dever do homem. Isso é bom para trazer a satisfação na vida do homem neste mundo, na vida secular. Agora, na vida espiritual com Cristo, você tem que ter o entendimento do Evangelho. Sem ter o entendimento do Evangelho, tudo que tu faz, todo o teu sacrifício, toda a tua penitência, toda a tua vida de bondade e de caridade, não consegue te reconciliar com Deus. Não te leva a Deus. Se você não tiver com a tua vida guiada para Deus pelo entendimento do Evangelho, não há salvação para você. Paulo vai dizer isso. Paulo vai advertir os coríntios na sua primeira carta, capítulo 15, versículo 1 e 2. Diante da situação que estava chegando ali nos irmãos, de conceitos, de princípios, de pregação, de ensinos, de doutrina, que estava pervertendo o entendimento dos irmãos na verdade do Evangelho. Quando Paulo viu, olha, esses preceitos aí, esses ensinamentos, essas doutrinas, esses profetas aí, com esses conceitos aí pregados, vai corromper vocês da verdade do Evangelho. E tenham cuidado, que se vocês não permanecerem no Evangelho, vocês não podem se salvarem. Paulo nunca citou alguém a estar cuidado para estar dentro de nenhuma igreja. Paulo nunca advertiu ninguém a ter cuidado para não sair de igrejas nenhuma, porque Paulo não pregou igreja. Paulo não conduziu ninguém à vida dentro de igreja.
Paulo não mostrou a ninguém que a vida com Deus é por igreja. Paulo pregava o evangelho, doutrinava o povo no conhecimento de Cristo, para mostrar ao povo que a vida com Deus é pelo evangelho e perseverar nessa fé e se manter no entendimento do evangelho para não apostatar, não se perder. Vocês estão entendendo isso? E Paulo vai dizer: se vocês não permanecerem nesse evangelho que eu tenho pregado para vocês, ó o dedinho, vocês não podem se salvarem. Vocês podem ser o maior praticante de boa obra, vocês podem ser o maior praticante de obra religiosa, podem passar 20 horas orando de jejum, jejuando, consagrando, podem ir para a igreja de manhã, de tarde, de noite, podem estar dentro de monte, de culto, de campanha, de vigília, de pacto, de voto. Se vocês não tiverem com o entendimento do evangelho e não guardar nele, não se manter nele, vocês não podem se salvarem. Salvação não é questão de fazer isso, praticar isso, viver ali, estar aqui, se vestir assim, comer isso ou deixar de fazer isso. Salvação é questão de conhecimento e entendimento. Quando você conhece o evangelho, entende o evangelho e crê no evangelho, no que o evangelho mostra, você é salvo. Então é isso que Paulo está falando. Então vamos lá, gente. Olha o cenário que nós estamos vivendo hoje. Há uma disputa de quem é de Deus e quem não é. Há um grande combate dentro do sistema religioso. É igreja A, igreja B, igreja C, igreja D, E, F, G, H, IJ, LM, NO, PQ, RSTU, VXZ. É tanta igreja, é tanto lugar que o povo é convidado. Não, porque Deus está aqui, você vai encontrar Deus aqui. Olha, gente, deixa eu desligar aqui o ventilador para poder não ficar abanando as páginas. E o povo hoje, cada um dividido, a humanidade é dividida por meio de instituição religiosa. O fulano da igreja A é mais santo do que o da igreja B, porque o fulano da igreja B tem mais Deus do que o da igreja C, porque Deus está na igreja F, não é na igreja G. Meu irmão, é tanta coisa hoje que a gente vê a disputa aí, as pessoas, cada um fazendo sua propaganda de Deus. Agora, vem para cá. Eu quero convidar você a ler comigo aqui, Mateus capítulo 23. Mateus capítulo 23, versículo 1. A gente vai ler aqui, dentro desse contexto de Mateus capítulo 23, Jesus está aqui trabalhando com os religiosos. Aqui um debate, aqui um trabalho de preceitos de Deus. Jesus com os religiosos, dentro do sistema do tempo de Jesus. Então, Jesus aqui, ele vai estar trabalhando, tá? Os preceitos de Deus. E Jesus aqui vai estar advertindo, corrigindo, reprovando o entendimento de vida com Deus, os preceitos que eram estabelecidos, tudo que eles praticavam, como se fosse de Deus. Jesus vai questionar, Jesus vai censurar, Jesus vai reprovar, porque Jesus vai trazer o esclarecimento. Jesus veio como luz para nos iluminar em relação a Deus, irmão. A humanidade está nas trevas em relação a Deus. O homem só pode ter o entendimento de Deus, só pode conhecer a verdade de Deus por Cristo. Então Jesus veio para isso. Então aqui em Mateus capítulo 23, a gente vai ver Jesus, né? Deixa eu ajeitar aqui o microfone. A gente vai ver aqui Jesus dentro de um trabalho de combate espiritual, debatendo as verdades que o povo precisa conhecer contra as mentiras que viviam como se fosse verdade. E aqui do capítulo 23 de Mateus, então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Esses eram os supremos da religião do judaísmo, né? A religião, né, que predominava naquele tempo ali na Palestina, o judaísmo. E aqui tinha dois grupos de vertentes diferentes da religião. Era um do grupo dos fariseus e um do grupo dos escribas. Tinha também o grupo dos saduceus. Escribas e fariseus. Jesus vai estar citando sempre isso. Eram dois grupos que foram os mais perseguidores de Cristo. Os grupos que mais perseguiram Jesus, fariseus e os escribas. Meus irmãos,
esses líderes desse sistema religioso judaico, no tempo de Jesus, eles, usados por Satanás, começaram a perseguir Jesus. Por que usado por Satanás? Porque quando uma pessoa não dá ouvido à palavra, despreza a palavra e começa a perseguir quem está pregando a palavra, é usado por Satanás. É o trabalho das trevas. Aí é um campo espiritual. E a gente tem que vigiar para não combater com a pessoa. Isso aí é um campo espiritual. Quando tu leva a palavra que alguém se enfurece, que alguém se revolta, que alguém vem para cima de você, que alguém destila ira, começa a te defamar, denigrir, querendo te menosprezar, aí já é o campo espiritual, já é o diabo trabalhando. E Jesus aqui, ele vai ter, se você analisar com cuidado, examinando todo o contexto desse capítulo 23 de Mateus, você vai ver Jesus trabalhando aqui a verdade de Deus, corrigindo os religiosos de uma forma muito dura, irmão. Muito dura que, dentro desse contexto, você vai ver palavras que Jesus usa para os religiosos, que ele nunca usou para ninguém que vinha até ele, nem ladrão, nem prostituta, nem assassino, nem malfeitor, nem enganador, nem adúltero. Jesus nunca usou palavras que ele usa aqui para os religiosos, com as pessoas que não viviam dentro de religião. Veja que Jesus foi mais duro com os religiosos do que com aqueles que não viviam religião. Vamos entender o seguinte. Deixa eu colocar aqui antes para explicar um pouco a você. Religioso. Irmão, se eu falar, explica aí que a gente quer entender melhor para nossa mente ficar mais aberta para receber o que o Senhor quer transmitir para a gente. Amém. Vamos lá. O que é religioso? Religiosos são pessoas que vivem dentro de preceitos e valores conforme é ensinado para eles, como se fosse para Deus. Religiosos são pessoas que mantêm uma vida dentro de padrão de usos e costumes, dentro de padrão de formalidade, dentro de preceitos e valores, de legalismo do sistema, como se eles, dentro daquele legalismo que ele está vivendo, ele fosse de Deus. Eu sou de Deus porque eu estou aqui. Eu sou de Deus porque eu pratico aqui. Eu sou de Deus porque eu estou me devotando à religião. Então, o religioso é o que vive a religião. O que é religião? É as práticas que é colocada para o homem viver e praticar como se fosse para Deus. Aonde o homem entende que tem que fazer a obra para chegar a Deus. A religião ensina o homem um caminho de obras para chegar a Deus. A religião ensina o homem que ele precisa daquele princípio e valor. Ele precisa seguir aquela direção, estar naquele subjugado naquela regra de normas estabelecida dentro do sistema para ele viver para Deus. A religião passa para o homem o entendimento de que ele só pode encontrar Deus se estiver dentro do sistema de acordo formal, subjugado, recebendo tudo e se submetendo a tudo que o sistema determina. E as pessoas passam a viver isso, colocam sua vida a serviço do sistema e colocam sua vida dentro de prática, de obra, de obrigação do sistema e colocam sua vida dentro de princípios e valores e agora entende, eu sou de Deus porque eu estou vivendo assim. Isso é o religioso, tá? Expliquei aqui para você o que é a religião e o religioso. Então, o religioso, dentro desse entendimento, ele, na sua mente, ele acha que é de Deus. E ele vai querer ser juiz e julgar os outros. Porque ele acha que é de Deus e tem o direito de julgar os outros. E ele vai se colocar como autoridade, ele vai se colocar, eu sou de Deus, você tem que me ouvir. Porque você não é de Deus, eu sou. Eu sou de Deus porque eu tenho uma religião, eu pratico, eu vivo assim, eu faço isso. Olha, eu sou muito devoto à minha religião. Eu sou de Deus. Então, o religioso, ele coloca a sua vida de fé em Deus no alicerce, no fundamento das práticas religiosas. Então, era o que acontecia aqui, nesse contexto. Jesus vai repreender os religiosos. Mateus capítulo 23. Jesus vai repreender os religiosos de uma forma dura, com palavras duras, a ponto de Jesus chegar e dizer que eles eram filhos do diabo. Jesus nunca se dirigiu assim. Jesus nunca falou dessa forma com nenhum ladrão, nenhuma prostituta. Jesus nunca falou assim com nenhum adúltero, com nenhuma pessoa que vivia nas práticas fazendo mal à sociedade. Jesus, ele se dirigiu
de uma forma dura, voraz, para os religiosos. Por quê? Porque eram pessoas que estavam com a mente cauterizada, trabalhando para Satanás, combatia contra a palavra de Deus, impedia o povo da palavra de Deus, colocava mentira, desfazia da palavra. E aí, meu irmão, quando entra nesse campo aí, não adianta ir alisando, não. Tem que ir com a palavra dura mesmo. O apóstolo Paulo, diante da pregação do evangelho, tinha um feiticeiro atrapalhando, irmãos, o trabalho dos apóstolos de pregar a palavra, tirando a atenção do povo da palavra. Paulo vai dizer: filho do diabo, tu vai ficar cego. Rapaz, não tem brincadeira não, irmão. Tem hora que você tem que... E isso não é dizer que você tem que ter amor. Amor é pregar a verdade, rapaz. Amor é pregar a verdade, é corrigir, é reprovar, é condenar as obras infrutuosas das trevas, para que a pessoa, o indivíduo, ele possa chegar ao conhecimento da verdade para ser salvo. O amor é querendo que ele seja liberto da condenação. Então tem que se pregar a verdade, tem que ser energético. Não pode ser... A Bíblia nos pede para ser ousado. Ousadia. Ninguém prega o evangelho com melancolia, sendo não, olha, ele tem que amar, olha, eu entendo. Não entendo não. A palavra é assim. Se você não crê, não tem outro caminho não, irmão. Jesus chegou e disse: quem crê será salvo, quem não crê, condenado. Acabou. Tu quiser crer ou não crer, é problema teu. Jesus não fica bajulando ninguém, nem vai atrás de ninguém, nem passa a mão na cabeça de ninguém, e nem quer agradar ninguém, não. Ele veio pregar a palavra para salvação. Quem não quer ouvir, não ouça, mas também continue perdido como está, e tem que ouvir essa verdade. Está perdido e vai continuar perdido, irmão. Porque Jesus disse que não veio condenar ninguém, ele veio salvar. Mas se o homem não dá ouvido à palavra dele, ele disse: eu não vou condenar, nem vou julgar vocês que não dão ouvido à minha palavra, porque eu não vim para condenar, eu vim para salvar. Ele é o Salvador, ele veio salvar. Ele disse: quem vai julgar vocês é a palavra que eu estou pregando no último dia. É ela que vai ser o juiz de vocês, porque ela veio para salvar, e vocês não creram nela e permaneceram condenados dentro da condenação que a palavra revela para o homem que está dentro do juízo, convidando ele a ser salvo, crendo na palavra. E quando não crê na palavra, continua condenado. A palavra de Cristo, tá? Não é essas palavras aí dentro desses sermões melancólicos, dentro desses sermões, né, que está atraindo multidão, não. É a palavra de Cristo. Paulo vai dizer, 2 Tessalonicenses 2, versículo 10 em diante. Paulo vai dizer: porque Deus vai permitir a operação do erro, para que creiam na mentira. Todos os que não creram na verdade para se salvarem. Antes tiveram prazer na mentira, então vão crer na mentira para ser condenado. Permaneçam crendo na mentira. Permaneçam ignorando a palavra. Permaneçam fazendo oposição à palavra. Você não está fazendo oposição à pessoa. Eu não tenho nada a ver com a tua vida, meu amigo. Eu estou pregando a palavra. Se tu não aceita, é problema teu. E tu que tem o teu destino na tua mão da eternidade. É você que escolhe. Nem Deus vai interferir no teu destino. Eu estou pregando a palavra, eu estou semeando. Meu trabalho é semear, é instruir, é esclarecer, é informar, é levar a exposição da palavra para dar luz e entendimento a vocês que precisam. Se você não quer ouvir, quer continuar na tua cegueira espiritual, dentro da tua direção, que acha que é caminho perfeito, e no final tu vai se decepcionar porque é o caminho da morte, porque o caminho perfeito para a vida eterna é só Cristo. Não é nenhum desses caminhos que o mundo aí hoje está vivendo, defendendo, pregando e colocando sua vida dentro deles, que é o caminho da religião. O caminho perfeito é Jesus. Então Jesus veio, no capítulo 23 de Mateus, ele vem agora trabalhando ali com os religiosos daquele momento ali, daquela época. Jesus agora vai dizer: eles querem os lugares de Moisés, as cadeiras, eles querem sentar nas cadeiras, que é a cadeira do governador, dos imperadores, né? Dos papas, dos pastores, presidentes. Olha, ninguém cede não. Essa cadeira é especial. Eles querem posição. Eles querem o povo subjugado à autoridade deles. Eles querem ser autoridade para o povo. O que eles querem é mostrar para o povo que eles são homens de Deus, para o povo estar subjugando-se a eles, para poder ter Deus na vida dele. Eles se vestem com roupas para impressionar o povo. O coração está bem longe de Deus. A vida está dentro de maldição. Estão trabalhando contra Deus, mas eles estão mostrando, se apresentando para o povo que é de Deus. E olha o que Jesus vai dizer. Olha o que Jesus vai dizer. Observai, pois, os que praticam tudo o que
vos disserem, não procedais conformidade às suas obras, porque dizem e não praticam. Eles não praticavam o que a palavra ensinava. Eles colocavam no povo a palavra e fardo e jugo para o povo se submeter, e eles queriam ser o santo. Olhe, pratique, olhe, creia. E eles não estavam crendo na palavra. Agora, veja o que Jesus vai dizer aqui. Pois, versículo 4 do capítulo 23 de Mateus. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem removê-lo. Fazem todas as obras, a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos falactérios e largam franjas dos seus vestidos. Amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles queriam posição. Eles queriam, o objetivo dele era se apresentar para o povo, mostrando as vestes sacerdotais, mostrando a posição de autoridade, sentando na cadeira de soberano, colocando suas orações para impressionar o povo, seus discursos de Deus para o povo ficar, amém, glória a Deus, é tremendo. Eles queriam isso, Jesus vem dizendo, cuidado, não sigam isso não vão atrás deles assim não. Não se deixe subjugar por esses homens, não. Aí Jesus agora começa, irmão. Aqui é que entra a madeira que Jesus começa a soltar nas costas. Né? Eu estou falando de uma forma espiritual, né? Não é que Jesus pegou a madeira e danou na costa literal de ninguém. Aqui é que Jesus começa a detonar a mentira que eles viviam e pregar a verdade. Jesus vai dizer, vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, ele é o vosso mestre, de todos vós, irmãos. Jesus agora vai dizer aos seus discípulos, ei, eles querem ser chamados de mestre, eles querem ser ovacionados como homens de Deus, mestre, para que o povo esteja subjugado a ele. Não chame ninguém de mestre. Não coloque ninguém como autoridade espiritual da sua vida. Não coloque ninguém como guia espiritual da sua vida. Não é pastor, nem papa, nem padre. Jesus vai dizer, um só é o vosso mestre, é Cristo, ele, o Salvador. Sua vida tem que ser guiada, sua vida tem que ser de fidelidade, de amor, de devoção, é a Cristo. Se você colocar isso dentro de qualquer outro meio, você está se prostituindo na fé. A sua fé está adulterada, Deus não recebe. Você que tem esse amor, esse zelo, essa devoção, essa vida de idolatria, de veneração a homens, à instituição, à prática religiosa, você está idolatrando na fé, meu irmão. Você está se prostituindo na fé, no lado espiritual. É uma fé prostituída, Deus não recebe. Tua vida tem que ser vivida no entendimento, na direção, no senhorio, na submissão, na fidelidade a Cristo, a Cristo, a Cristo. Tu tem que estar buscando colocar a tua vida de fidelidade a Cristo pela palavra. Não é os homens que falam em nome de Jesus que não estão nem aí para te levar ao conhecimento de Cristo. E aí Jesus vai começar dizendo, agora vem a parte mais dura. Olha o que Jesus vai dizer agora. A partir do versículo 13. Aí Jesus começa a dizer, ai de vós, ai de vós, ai de vós. Aqui é que entra a questão dura que Jesus agora vai... Jesus não teve amor não, né? Quando falou para esses homens aqui assim. Isso aqui é Jesus falando para os religiosos. Jesus não teve amor não? Olha o que Jesus vai dizer. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita. Jesus nunca chamou nenhuma prostituta de hipócrita. Jesus nunca chamou nenhum ladrão de hipócrita. O religioso, ele chamou de hipócrita. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito. Prosélito é um seguidor, é um aluno que vai seguir aí aqueles que estão lá como mestre deles. Vocês andam para procurar fazer um prosélito e depois de ter feito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Rapaz, isso aqui é muito sério. O povo não está nem aí para aprender, porque não são levados a aprender de Cristo. Foram cauterizadamente alienados a viver o oba-oba dentro da igreja.
trabalhar só o emocionalismo? O conhecimento de Cristo não é trabalhado para esse povo? Olha o que Jesus vai dizer. Vocês percorrem os lugares para fazer discípulo de vocês, seguidores de vocês. Para estar idolatrando, venerando, seguindo, amando, escravizado sobre vocês, a autoridade de vocês. Agora, depois que vocês fazem, olha o que acontece. Olha o que é Jesus que está dizendo, tá, irmão? Eu estou apenas ministrando. Jesus vai dizer, depois que vocês fazem esses prosélitos, sabe o que acontece? Vocês tornam eles 2 vezes mais filhos do inferno do que vocês. 2 vezes mais filhos do inferno do que aqueles que estão ensinando. Meu irmão, aí Jesus começa agora a dizer assim, ai de vós, condutores cegos, pelo que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro, ou o ouro do templo, isso é de verdade, de valor. Porque eles estavam preocupados era com o financeiro, era com o ganho. Eles queriam o povo no templo para o povo estar ofertando. Rapaz, isso é muito sério, irmão. Eles queriam o povo escravizado, subjugado, servindo nas regras, nas normas do templo, para o povo estar contribuindo, levando dízimo, levando oferta. O interesse dele era causa de ganho. Por isso que Jesus, quando chega no templo, ele se revolta, porque o templo dos judeus era um lugar sagrado. Nós cristãos, tem nada a ver com o templo, tá, irmão? Mas o templo para os judeus é muito importante. Tanto é que esse templo ainda vai ser restaurado. E os judeus vão prestar sua adoração a Cristo no templo. E Cristo vai estar sentado no templo para se cumprir a profecia para os judeus. Então, o templo tinha muita importância para os judeus. Mas o que foi que aconteceu? Os sacerdotes se perderam, largaram o negócio deles e passaram a fazer do templo comércio, casa de comércio. Jesus disse que covios de lobos, de ladrões, começaram a explorar o povo no dinheiro. Você tem que ofertar, isso é sagrado. Não pode deixar, porque é isso que tem que ser feito. Caiu um pouco a internet aqui, mas a gente volta. Então, eles passaram a fazer isso dentro da causa de ganho, pela avareza, pela cobiça, pelo interesse que eles tinham de lucrar diante do povo simples e humilde, que estava ali com o coração para buscar a presença de Deus, receber o conforto de Deus. E eles, através da sua ganância, passaram a usar a necessidade do povo de Deus e passaram a fazer do povo o negócio dele, fazendo o comércio da fé. Hoje acontece isso? Então vamos lá. Então Jesus vai dizer que eles eram cegos, condutores do povo que estava sendo cego também, guiado por eles. Agora, vê o que Jesus vai dizer aqui no versículo 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Rapaz, em todo momento Jesus está chamando de religiosos de hipócrita. Religiosos de hipócrita. E principalmente os do clero, os da autoridade, os soberanos, os homens que se colocam como autoridade de Deus. Jesus está chamando de hipócrita. Versículo 23, Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócrita, pois dizimas a hortelã, o endro com o entro, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas e não omitir aquelas. Ou seja, isso aqui, irmãos, tem gente que pega esse texto, isso aqui é ensino, tá bom? Você está aqui aprendendo. Se você gosta de aprender, você tem que ter sua atenção voltada, atenção para aprender. Tem gente que não suporta ouvir uma instrução, ser instruído, porque eles querem movimento, oba-oba, eles querem grito, pulo, reteté, querem visão, revelação, querem ver o pregador dizer que Deus está ali, vai fazer grande coisa, é o milagre, é a cura. Não. É isso que nós temos que se congregar para isso. Nós temos que congregar para receber ensino, instrução, esclarecimento. Jesus vai censurar aqui os fariseus e os escribas. Eles cobravam o dízimo do povo, que era uma ordenança na lei para o judeu. Para os judeus, tinham a finalidade do dízimo para o judeu. E era necessário.
O dízimo tinha que ser levado para o templo, a casa do tesouro, o templo, era onde o dízimo estava ali para ser administrado, para a divisão do povo, dos sacerdotes, das necessitados. Tinha o dízimo para os necessitados, para os sacerdotes, que ministrava ali no templo. Não era como hoje o povo aplica, não, tá? E já faz uma aplicação totalmente errada, maliciosa, dentro da ganância, da avareza, para manter o povo escravo numa vida financeira, num compromisso financeiro nas igrejas deles. Porque Jesus não estabeleceu a regra do dízimo para a sua igreja. Então, quando Jesus vai dizer, olha, vocês pedem o dízimo da hortelã, o dízimo do endro, o dízimo do caminho e despreza o mais importante da lei, que é o juízo, a misericórdia, a fé. Vocês, porém, façam isso e não omitam aquela. Vocês pedem, olha, você tem que dar o dízimo, você tem que fazer isso, mas vocês não agem, não usam e não têm atitude de misericórdia. Vocês não estão agindo com a fé no socorro do próximo. Vocês estão faltando isso, que a lei também pede. Vocês estão focando só o dízimo. Façam isso e não omita as outras. Dê o dízimo, sim, mas não omita o amor, a misericórdia, a fé, o socorro aos que precisam. Porque, gente, olha, essa questão de dízimo só continua nela quem quer perder tempo. Porque quando eu vou para Cristo, eu não vejo Cristo me ordenando o dízimo, então aí eu nem dou mais atenção a nenhum mentiroso que tenta me persuadir sobre o dízimo que tem que ser dado, é a obrigação, Deus manda, não. Então, o dízimo aqui, Jesus está aqui no contexto da lei ainda. Lembrando que aqui Jesus está no contexto da lei ainda. Está trabalhando aqui com os que estão na lei. Já está mostrando a verdade por onde eles vão ser libertos. Da maldição da lei, que condena o homem ao inferno, porque a lei não salvava ninguém, não. Mas vamos lá. Então, Jesus, ele vai chegar sempre para os religiosos dizendo hipócritas. Hipócritas. E aqui, no versículo... Olha o que Jesus vai dizer aqui no versículo 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois limpa o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Jesus agora vai dar aqui essa palavra para mostrar a ele que eles tinham que se preocupar em limpar os sentimentos, as atitudes, as intenções, as reações interiores. E ele por fora fazia tudo bonitinho, é para Deus, Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Mas dentro do seu interior não tinha vida com Deus. É isso que Jesus vai dizer. Jesus vai dizer agora, fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, do prato, para que também o exterior fique limpo. Então, primeiro tem que ser trabalhado aqui, ó. A religião trabalha aqui. O evangelho trabalha aqui, o interior, não é o exterior. A religião trabalha o exterior, limpa o exterior do homem e o interior continua sujo. Jesus, ele veio para limpar e dar novas vestes ao homem na sua situação espiritual. Ele veio dar novas vestes aos homens para estar diante de Deus na sua vida interior, o seu espírito restaurado, transformado, justificado para essa comunhão com Deus que já estamos no espírito, no corpo ainda não, porque vamos ser transformados ainda. Esse exterior ainda vai ser transformado. Jesus nunca se deteu em usos e costumes. Jesus nunca cobrou de ninguém, olha, você não está tendo comunhão com Deus porque você está se vestindo assim, porque você come isso, porque você come aquilo, porque você está usando isso. Jesus nunca se deteu nisso. A religião prega esse fardo pesado para o povo, coloca a santidade no exterior, enquanto o interior do povo está tudo podre, cheio de rapina e de iniquidade. Porque só quem pode limpar e transformar o nosso interior é a palavra, é o conhecimento de Cristo. Quando não tem o conhecimento de Cristo, a pessoa fica dentro de sermão, só trabalhando o exterior dele, ele continua morto, perdido. E uma vida totalmente afastada de Deus. Ele pode estar bonitinho como for, ele pode impressionar, botar o maior paletó, a melhor gravata, ele pode estar dentro da melhor igreja, ele pode ter o maior sermão, ele pode ser o homem mais caridoso, ele pode ser o homem mais santo deste mundo. Para o povo, diante de Deus, ele continua perdido.
Porque Deus não vai se impressionar com o paletó dele, com a gravata, com a pregação bonita dele, com a posição que ele está dentro de igreja, com o trabalho de igreja, com o sacrifício de igreja. Deus não vai se impressionar, não é isso que Deus pede, não é isso que Deus olha, não é isso que Deus estabelece. Está entendendo? Para o homem chegar a ele, não é isso que Deus estabelece. Jesus vai dizer assim: o que contamina o homem não é o que está fora, não, irmão. É o que sai de dentro, daqui, ó, do entendimento para fora. O que contamina o homem, o que separa o homem de Deus não é comer ou beber, não é vestir ou deixar de vestir, não é usar isso ou deixar de usar. Isso não leva você a pecar contra Deus. O que leva você a pecar contra Deus é a intenção do teu pensamento, é a atitude interior, é os teus sentimentos interiores, é o teu entendimento interior. Como está o teu entendimento interior? Está iluminado pela verdade do Evangelho? Ou ainda está nas trevas pelo engano e a mentira do diabo? Enquanto estiver nas trevas, não adianta, meu amigo. Você pode botar a roupa, pode ver o padrão de santidade que quiser dentro de qualquer religião. Enquanto a luz de Deus, que é o Evangelho de Cristo, não iluminar o teu entendimento para tu ter uma vida aprovada e agora viver com Deus verdadeiramente, você continua perdido dentro dessa vida maldita, pensando que está salvo. Como Jesus aqui mostrou. Jesus mostrou para os irreligiosos. Agora, vem cá. Leia com atenção Mateus, capítulo 23, versículo 33. Olha o que Jesus vai dizer aos religiosos. Meus irmãos, isso aqui é muito sério, meus irmãos. Isso aqui é muito importante da gente parar para entender, porque senão a gente vai levar essa palavra dura, não aqui, na eternidade. Cuidado! Muitos que acham que são de Deus, que estão em Deus, julgando os outros, quando chegar naquele dia, Jesus vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, eu não vos conheço. Está pensando que Jesus vai conhecer você pela igreja que você viveu? Está pensando que Jesus vai conhecer você pela roupa que você vestia? Está pensando que no dia do juízo, no dia da eternidade, você vai prevalecer pelos cultos que você participou na vida? Está pensando que Deus vai bater palma para você pelas campanhas, pacto e voto, pelas vigílias, pelos montes que você subiu, viveu e participou? Está pensando que Deus vai te aprovar pela tua vida escravizada de devoção, consagrada, devota, centralizada dentro de igreja, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada? Está pensando que é isso que vai te dar a graça de estar em comunhão com Deus? Olha o que Jesus vai dizer aos religiosos. Vem cá comigo. Mateus 23, versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escaparás da condenação do inferno? Rapaz, que palavra dura é essa, Jesus? Tu não tem amor, não, Jesus? Jesus tem que pregar com amor. Isso é pregar com amor. Tem hora que não adianta você passar a cabeça na mão do indivíduo. Tem que levar para ele a realidade dura, de uma forma direta, para ele sentir. A palavra de Deus, ela não é doce para depois ser amarga. Ela é amarga para depois ser doce. O doce, quem leva de primeiro é o diabo, e depois dá o amargo homem. O diabo leva o doce, que é palavras que agrada, que satisfaz, que faz o homem viver uma vida satisfeita, uma vida dentro de conveniência. Deus não. A palavra de Deus é amarga a princípio, mas depois, quando o homem aceita a correção, se torna doce como mel. A palavra tem que ser levada, irmão, abertamente, irmão. Nós não podemos massagear, nós não podemos ser conivente, nós não podemos querer agradar, nós não podemos querer ignorar. Temos que ser luz e cumprir o ministério de pregar a verdade a todos. Aborreça-se quem aborrecer. Temos que corrigir, muitas vezes, ser duro mesmo. Ser duro é pregar uma verdade sem passar nenhuma, entendeu? Nenhuma massagezinha. É pregar a verdade direta, no couro, para o indivíduo sentir no seu entendimento e buscar pensar. Jesus vai dizer: raça de víboras. Como vocês pensam que vão escapar da condenação do inferno? Vocês estão pensando que vão escapar da condenação do inferno por causa das suas vidas religiosas, da posição, por causa dos homens que louvam vocês, que exaltam vocês, que veneram vocês? Vocês estão pensando que vão escapar da condenação do inferno pela vida que vocês estão vivendo escrava na religião, pelas práticas devocional, pelo sacrifício religioso, pela forma de santidade que vocês vivem? Cuidado, cuidado.
O único meio de cada um de nós, seres humanos, ser livre do inferno é conhecendo a verdade que liberta e se convertendo nessa verdade. Essa verdade é Jesus. Não adianta você centralizar sua vida escravizada dentro de um ambiente religioso e passar a viver robotizado naquele padrão, dentro das quatro linhas, subjugado ali nas regras, nas normas do legalismo religioso e viver dentro da satisfação social dos encontros, das reuniões, das atividades, achando que é uma maravilha, o paraíso na terra. Você está perdido e enganado, tanto quanto os testemunhos de Jeová. Porque o cristão não é chamado a viver paraíso na terra. O cristão não é chamado a viver vida boa na terra. O cristão é chamado a padecer por Cristo, pela fé, que vai levá-lo a renunciar, a negar, a perder, seja que for, amizade, parentesco, dinheiro, posição, o que for, tem que renunciar. Tudo aquilo que vem me atrapalhar, tudo aquilo que vem atrapalhar a minha comunhão com Cristo, tudo aquilo que vem atrapalhar a minha caminhada com Cristo, eu tenho que renunciar. Eu tenho que negar. Foi assim que aconteceu com Paulo. Paulo nunca poderia servir a Jesus se ele permanecesse na sua vida devota, consagrada, zelosa da religião que ele viveu, que ele foi criado, que ele foi instruído, que ele foi ensinado como se fosse a vida com Deus. Paulo nunca poderia ter uma vida verdadeira com Deus se ele não renunciasse à religião, os princípios, a devoção, a vida de zelo, a vida escrava, a vida a serviço do sistema. Se Paulo não renunciasse, ele não poderia encontrar a vida com Deus. Foi ele mesmo quem disse isso, que teve que renunciar, considerar como esterco, ter como perda, para que pelo excelente conhecimento de Cristo pudesse alcançar a glória, a vida com Deus. Filipenses 3, versículo 4, dá uma lidinha lá até o 8. Irmãos, quando Jesus veio ao mundo, o cenário religioso era igual a esse, ou pior. No tempo de Jesus, foi uma grande batalha que Jesus enfrentou com os religiosos. Você está pensando que o trabalho do ministério de pregar o evangelho, porque quem veio pregando o evangelho foi Jesus, tá? João Batista não pregava o evangelho. Quem veio pregando o evangelho foi Jesus. A palavra revela isso, sim ou não? Vamos lá, Marcos capítulo 1, versículo 14 e o 15. Depois que João Batista é preso e entregue à prisão, vem Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido, o reino de Deus é chegado. Arrependei-vos e crede no evangelho. Jesus que veio pregando o evangelho. O evangelho não foi pregado por anjo para nós. Foi o próprio Jesus Cristo que trouxe o evangelho para nós. E ele começou a pregar primeiro para os judeus. E depois que cumpriu ali a sua missão com os judeus, ele agora envia os apóstolos a pregar no mundo inteiro. Mas o evangelho foi iniciado por Jesus para o povo de Israel. E é aí que entra o conflito dos religiosos que vivia o judaísmo, a fé judaica, contra a mensagem que Cristo trouxe. Por que, irmão Wellington? Por que os religiosos não aceitaram a mensagem de Cristo? Porque, primeiro, eles não aceitavam ninguém que fosse maior do que eles. Vai para essas igrejas, esse sistema religioso. Eu quero ver se os pastores vão se submeter a alguém que queira lá no meio dele ser maior do que ele. E nem ele querer ser igual aos outros, ele vai querer ser sempre soberano. Jesus, como Senhor, se fez servo, ele veio para o meio de nós. Ele não veio estar sobre nós, ele veio entre nós. Os homens de hoje da religião querem estar sobre o povo. Eles não aceitaram Cristo porque não se submeteram a perder a posição que eles tinham no sistema. Eles não aceitaram Jesus porque a mensagem de Jesus reprovava e condenava tudo que ele praticava para o povo viver no sistema, que era por onde ele tinha o lucro, era por onde eles tinham o ganho, era por onde eles criavam suas riquezas, era pela fé do povo que usava o povo como negócio. A mensagem de Jesus aborreceu o sistema religioso judaico, fariseu, saduceu, os essênios, os escribas, os samaritanos. Muitos grupos religiosos existiam no tempo de Jesus, mas quando Jesus vem pregando o evangelho, ele vai censurando, reprovando, condenando e aborrecendo todo o sistema no geral. Não ficou um que Jesus louvasse e dissesse: é nesse que você encontra Deus, porque Jesus ele veio para trazer o homem a Deus por ele, não foi para o sistema religioso. Aí se juntaram saduceu e fariseu, que eram duas classes religiosas que não tinham harmonia, mas para perseguir Jesus se juntaram. E queriam agora atrapalhar o ministério de Jesus.
Por quê? Porque Jesus estava pregando uma verdade que contrariava tudo que eles pregavam e tirava o povo do domínio deles. Preste atenção nisso. Isso é muito importante o que eu estou aqui ministrando. Eu tenho levado uma pregação para mostrar ao povo que o povo precisa ser livre da sua vida de servidão subjugada aos líderes. O povo tem que ser livre disso. O povo é escravo. É negócio desses homens. Os homens colocando a sua autoridade, o seu domínio sobre o povo. O povo está tudo no cabresto dos homens. Os líderes religiosos que se colocam para o povo como maioral, autoridade, diante do povo para com Deus. E Jesus, ele veio pregando e mostrando às pessoas o caminho agora por onde encontrar Deus. A verdade de Deus que ia libertar esse povo. Que o povo ia ser livre da submissão aos líderes. O povo não ia mais viver escravizado nas práticas, nas obras religiosas dentro do templo. O povo já não era mais ensinado a buscar a Deus no templo. O povo já não era mais a fazer obra de Deus no templo. Porque agora Jesus vai ensinar o que é a obra de Deus. Chegou alguém para Jesus e disse: Senhor, o que é a obra de Deus para que nós façamos? Ora, se Jesus, como judeu, ele fosse da religião farisaica, ele ia dizer: vá para o templo, viu? Tem que buscar Deus no templo, oferecer o sacrifício. Jesus disse: olha, a obra de Deus não é dentro de templo. A obra de Deus não é nenhum trabalho religioso. Jesus vai dizer: a obra de Deus é esta, que creiam naquele que ele enviou. E aquele que ele enviou era o próprio Jesus Cristo. Jesus vai dizer que ele é a obra de Deus. E que o homem precisa somente crer nele, na obra, não é fazer obra de Deus. O homem precisa crer na obra de Deus para ser salvo, não é fazer obra de Deus. Chega a mulher samaritana e diz: Jesus, aonde é o lugar de adorar? É no monte? É no templo? A religião farisaica diz que é no templo. A religião samaritana diz que é no monte. Jesus, aonde é? Jesus vai dizer: nem no monte, nem no templo. Tu estás sendo enganado pela religião farisaica e pelos ensinos da religião samaritana. Porque nenhum desses caminhos é a verdade para você adorar a Deus. O lugar para adorar a Deus não é ali, aqui, nem acolá. Deus, ele quer ser adorado na sua vida, no seu viver. Quando você conhecer a verdade e nessa verdade estiver sendo guiado. Aí você vai ser um verdadeiro adorador que vai adorar a Deus em espírito no teu interior e em verdade. Essa adoração em espírito é na minha vida e no meu viver. Aleluia, onde eu estiver. Não é uma adoração num lugar místico, que dizem que é a casa de Deus, a partir de um templo, outro lugar místico, que criaram, dentro desse ambiente que diz que é a casa de Deus, criaram um altar, ó, onde Deus está ali para receber a adoração. Isso é paganismo. Então, os religiosos, no tempo de Jesus, o sistema religioso geral se aborreceu com Cristo, porque a mensagem de Cristo desviava o povo, ensinava ao povo o caminho da verdade por onde o povo ia ser liberto da vida escrava que estavam vivendo dentro da religião, subjugado na autoridade dos líderes. E Jesus veio com a mensagem que libertava o povo, tirava o povo. E o povo agora não se submetia mais, não estava mais escravizado dentro de trabalho, de obrigação no templo, de religião, de igreja, subjugado à autoridade espiritual de nenhum líder, porque agora eles conheceram que Cristo é o caminho, Cristo é a verdade, Cristo é a vida. E Jesus vai dizendo: olha, ninguém pode chegar a Deus senão por mim. Não é pelo templo, não é por nenhum canto, não é por sinagoga, não é por igreja, não é por ali, aqui, acolá. Por mim é que vocês chegam a Deus, e sem mim ninguém chegará a Deus. Jesus disse: venham a mim, sigam a mim, creiam em mim, estejam em mim. Jesus nunca disse: vá para ali, aqui, acolá, seja dali, esteja ali, pratique a obra dali, se submeta ali, porque ali é que você está servindo a Deus. Jesus nunca conduziu ninguém a nenhum lugar. Jesus nunca compactuou, nem comunicou e nem participou de nenhuma das influências, dos princípios, dos valores de nenhuma religião no seu tempo. Será que ele hoje viesse como homem, cumprir o ministério, pregar o evangelho? Será que ele ia compactuar com esse sistema religioso do inferno que tem aí suas vertentes, católica, evangélica, espírita, budista, mormon, testemunho de Jeová? Será que Jesus iria aplaudir, apoiar, comunicar e aprovar esse sistema religioso? Não, porque ele condenou o mesmo espírito que operava no sistema religioso lá atrás, é o mesmo espírito que opera no sistema religioso hoje na nossa época. É o espírito do engano, da mentira, das trevas, do anticristo, que leva o povo a se perder de Cristo.
Porque o homem só pode encontrar Deus por Cristo, e Cristo o homem só pode viver para ele pelo Evangelho. Não é por igrejas evangélicas. Então, Jesus ele trabalhou o ministério do Evangelho, a pregação da palavra, levando para o povo a luz de Deus, o conhecimento para o homem chegar a Deus, que levava aborrecimento para os religiosos, porque levava para o povo conhecimento que ia tirar, libertar o povo do sistema religioso, da escravidão dos líderes religiosos, das práticas de sacrifício e penitência religiosa. Porque Jesus agora vai mostrar que não é mais no templo que encontra Deus, não é mais sacrifício, não é mais oferta, não é mais penitência, não é mais sacerdote que é mediador da vida do povo com Deus. Jesus agora vai conduzir o povo para ele, mostrando que ele é tudo que o homem precisa agora para chegar em Deus. É Cristo, porque ele é a obra de Deus que nos leva a ter essa vida com Deus. É Cristo. Não é nenhuma instituição religiosa, nenhuma vida escrava devota dentro de nenhuma instituição. É Cristo, Cristo. Então, meus irmãos, analisa esse contexto de Mateus, capítulo 23. Analisa toda a Bíblia, irmão. Porque tu vai ver o ministério da pregação do Evangelho que Cristo veio pregando. Em nenhum lugar Jesus apoiou nem aprovou nenhuma religião. Em nenhum lugar Jesus nunca dirigiu a ninguém a viver e praticar uma vida de fé nele dentro de nenhuma religião. Em nenhum lugar Jesus fundou e estabeleceu nenhuma religião, nenhuma igreja. Em nenhum lugar Jesus ensinou seus discípulos a adorar, buscar a Deus ali, aqui ou acolá. Em nenhum lugar Jesus nos mandou colocar a nossa vida de devoção centralizada como se fosse para Deus. Porque tudo isso é nele e por ele. É em Jesus e por Jesus. A nossa vida de fé em Deus para a salvação não é dentro de igreja, participando de ritual de cerimonial de batismo, submetendo-se a guardar sábado, a dar dízimo, a tomar ceia, a cumprir obrigação, cumprir regra, meta, trabalho, formalidade, viver a vida ativa, viver o legalismo, subjugado, centralizado, dentro de nenhuma instituição. Isso não leva ninguém a Deus. Jesus não estabeleceu, não dirigiu, não orientou, não instruiu, nem ordenou ninguém a viver uma vida dessa como se fosse para ele. A vida verdadeira em Deus é vivida por Cristo. E a vida vivida por Cristo é no conhecimento do que o Evangelho revela e guardando a palavra dele na nossa vida e no nosso viver, aonde quer que estejamos. Amém, irmãos?